Meus irmãos, abra a vossa Bíblia, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 12. Sinto uma graça de Deus aqui nesta casa. O Senhor está aqui conosco. Capítulo 12, versículo 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está fazendo a sua defesa do seu apostolado diante de falsos apóstolos, a qual eles se diziam ser de verdade, verdadeiros apóstolos, e alegavam que Paulo era um falso apóstolo. Diferente de Paulo, eles se gloriavam nas suas experiências, eles se orgulhavam. Mediante a esses apóstolos, falsos apóstolos, Paulo faz a sua defesa no capítulo 12. Ele inicia o versículo 1 dizendo sobre uma experiência a qual ele viveu. Mas essa experiência ele não vai relatar para a sua própria glória e nem para se exaltar, mas sim para falar a respeito dessa experiência. Era como se ele estivesse dizendo: se é para falar de experiências, eu tenho uma experiência. Mas ele inicia contando na terceira pessoa, pois Paulo ele não gostava de trazer a glória para si mesmo e nem de aplausos. Tanto que no versículo 7, ele diz: para que impedisse que eu me exaltasse por causa da grandeza, foi-me dado um espinho na carne. E esse espinho na carne foi Deus que colocou. Pregador, e como você tem certeza disso? Por conta do propósito. Qual era o propósito? Para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não achasse que eu era melhor que alguém ou maior que alguém. Esse é o propósito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Para que ele viesse a entender a todo momento que, apesar do privilégio de receber tal revelações, tal experiência, ele continuava sendo pequeno, miserável, dependente diante de Deus. E aqui é um grande paradoxo dos cristãos. Será que Deus permite o sofrimento? Será que Deus permite a dor? Deus não é amor? E muitos acabam fazendo uma dificuldade em aceitar isso. Não aceitam que Deus sim permite a dor. Deus sim permite o sofrimento. Tanto que em Gênesis diz assim que Deus permitiu a dor na vida de Abraão. Diz que Deus colocou Abraão à prova no capítulo 22. É Ele quem coloca na prova. É Ele que permite o sofrimento. Só que você olha para o texto, você acha uma loucura, como se Deus mandasse um demônio: vai lá,
traz sofrimento, traz dor para a vida dele. É uma ideia difícil de se aceitar. Só que é a mesma ideia de Jó, capítulo 1, quando Deus diz assim: vai lá, toca tudo que é dele, só não tire a vida. Ou seja, Deus permitiu, porém, entretanto e todavia, havia um limite estabelecido, a qual Satanás não pode ultrapassar. Ou seja, ele até permite a dor, ele até permite o sofrimento, mas isso não quer dizer que ele deixou de estar no controle de tudo. Não quer dizer que ele perdeu o controle, pois até Satanás podendo trazer sofrimento, trazer dor, por permissão de Deus, uma permissão divina, ele continua, que nem Lutero diz, um cachorrinho na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus manda. Então, às vezes, não venha engrandecer o diabo, não venha engrandecer Satanás pelas tuas dores, pelos teus sofrimentos. Se há prova, se há dor, se há sofrimento, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é para um propósito. No caso de Paulo, para que ele não viesse engrandecer-se, que ele não viesse se exaltasse. Em outros casos, eu não sei qual é o propósito dele na tua vida. Mas sim, Deus permite a dor e permite o sofrimento. Eu sei, ninguém quer passar. Eu não quero, você não quer. Quem quer passar por dor e sofrimentos? Mas entenda, viver uma vida no Evangelho não é só de mar e rosas. Tem sim dor, sofrimentos, choros. Ninguém quer passar. Jó levantou aos céus a pergunta 16 vezes: por quê? Por quê? Por quê? Ele se queixou 34 vezes. Jesus no Getsêmani, ele diz assim: Pai, se possível for, afaste-se de mim este cálice. Só que a oração continua aí, pessoal. Todavia, seja feita a tua vontade. Não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Essa é a nossa oração, Senhor. Se possível, afaste de mim essa dor, esse sofrimento. Mas que continua sendo feita a tua vontade, não a minha. Paulo, 3 vezes ele pediu: tira de mim, arranca de mim, remove de mim. E o Senhor não respondeu. Agora, como eu vou sobreviver com esta dor? Versículo 9. A minha graça, te basta. Eu sinto a graça de Deus aqui. Oh glória! Ele não nos isenta das dores, dos sofrimentos, das perseguições. Tanto que no versículo 10 ele vai dizer: eu me alegro nas fraquezas, nas perseguições. Por que, Paulo? Por amor de Cristo. E só é capaz de amar Cristo de tal maneira, oh glória, se Ele conceder a graça. Porque quando Ele nos concede a sua graça, tanto que em Tiago capítulo 4 versículo 6 ele diz assim, ó: mas Ele nos concede graça maior. Quando Ele nos concede a sua graça, é o suficiente, é o bastante para nós olharmos para as lutas, para as perseguições, para os sofrimentos, para as dores, dizer assim: por amor de Cristo, eu irei enfrentar as lutas. Por amor de Cristo, eu irei enfrentar os sofrimentos. Por amor de Cristo, eu irei enfrentar as perseguições. Por amor de Cristo. Será que nós temos amado Cristo de tal forma?
Ou viramos murmuradores? Será que amamos Cristo de tal forma que podemos olhar para as dores, para os sofrimentos e dizer: eu continuo amando Cristo, eu continuo amando Cristo, irei passar, eu continuo amando Cristo? Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. É reconhecer que dependemos dele, é reconhecer que necessitamos dele, é se colocar no lugar. Tiago diz no capítulo 4, versículo 7, se submeter-se a Deus. É uma palavra militar que significa se colocar na posição, se colocar no lugar, se colocar no lugar diante de Cristo e dizer: eu dependo de ti, eu sou pequeno, mas eu sirvo um Deus que é grande, eu sou fraco, mas eu sirvo um Deus que é forte, eu não posso nada, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, e por amor a Ele eu continuarei firme, por amor a Ele eu continuarei de pé, por amor a Ele eu irei passar, por amor a Ele eu continuarei. Por amor de Cristo, aplauda o Senhor Jesus.